Esta viagem começa na charmosa cidade costeira de Larne e segue pelas montanhas ao sul de Carmarthenshire até chegar ao coração do selvagem Parque Nacional Brecon Beacons. Depois, vêm os muitos castelos medievais e monumentos religiosos do país, seguidos pelo centro de mineração de carvão industrial nos vales de Gales do Sul. Em Caerphilly, ficam fortalezas antigas e modernas que valem uma visita antes de ir a Cardiff, a próspera capital do país de Gales. A última parte da jornada faz uma viagem no tempo, com as ruínas romanas de Caerleon lado a lado com a cidade de Newport. A abadia de Tintern e o castelo de Chepstow ficam bem pertinho das pontes do Severn, o destino final. Estas belas fazendas ficam nos arredores da histórica cidade costeira de Larne, situada no extremo sul do condado rural de Carmarthenshire. A terra aqui é um dos raros exemplos vivos de sistema de campo aberto, uma estrutura medieval de compartilhamento que deixava o cuidado e o uso da terra a cargo da população local. Como se pode ver, cada faixa do campo mais largo é dividida por valas. Este sistema ainda é gerenciado por uma instituição da cidade, a Larne Corporation, fundada em 1291 pelo lorde local Sir Guy de Brienne. O objetivo da empresa era cuidar de toda a parte legal do lugar, incluindo casos criminais, processos civis e o compartilhamento destas 76 faixas de terra. A outra relíquia de Larne é seu impressionante castelo. Ele foi construído originalmente no século XII e reformado durante a dinastia Tudor. Suas atuais ruínas se impõem no vasto e glorioso estuário do rio Taff, que deságua na Baía de Carmarthen. Na foz do estuário, no limite da cidade, fica o estaleiro onde viveu o habitante mais ilustre de Larne, o poeta mundialmente famoso Dylan Thomas. O charme rústico do local inspirou alguns de seus trabalhos mais famosos, como Over Sir John's Hill, que descreve a visão de aves vigiando suas presas sobre o mar, e a obra-prima Under Milk Wood, a peça feita para o rádio inspirada na maravilhosamente excêntrica comunidade de Larne. O rio Taff é um dos vários estuários que desembocam na Baía de Carmarthen. Seguindo a península pelas areias de Pendine Sands, é possível encontrar as águas azuis do estuário do rio Towy. Ele é um dos cursos d'água mais longos do país de Gales e desce das montanhas Cambrianas, situadas na parte central do país, 121 quilômetros ao norte. Há mais de 800 anos, o magnífico castelo de Flagstaff guarda o estuário do Towy. É uma fortaleza normanda do século XII, com ruínas que vigiam a foz da baía. No entanto, sua localização estrategicamente privilegiada fez com que o lugar tivesse uma história tumultuada. Nos séculos XII e XIII, os conquistadores normandos e a rebelde população local travaram muitas batalhas por sua posse. Hoje em dia, estes parapeitos e torres são listados e protegidos e se tornaram um destino turístico muito popular. Seguindo para o norte, o curso do rio leva até sua nascente. As curvas do rio percorrem o interior do país de Gales antes de chegar à planície a caminho de Carmarthen. Dizem que esta é a cidade mais antiga do país de Gales. Hoje, ela é uma mistura vibrante entre o tradicional e o moderno. Originada no período romano, Carmarthen ainda é uma próspera cidade comercial.
Além do centro em estilo medieval, ela também abriga o maior campus da Universidade do País de Gales. Cerca de 70 quilômetros ao norte, dá para sentir a mudança brusca de cenário. Este é o Parque Nacional Brecon Beacons, uma paisagem selvagem e montanhosa de impressionante beleza natural, na fronteira entre as regiões sul e central do país. Estas montanhas cobertas de grama e urze são testemunhas da atividade humana por mais de 8 milênios. Hoje em dia, amantes da natureza e escaladores de todas as partes do mundo chegam aqui ansiosos para explorar seu terreno desafiador. A Serra de Brecon Beacon é a mais alta do sul da Grã-Bretanha. No extremo leste ficam as Montanhas Negras, um antigo conjunto de colinas e vales verdejantes que se espalham pelos condados de Powys e Monmouthshire, perto da fronteira com a Inglaterra. No coração de um destes vales se esconde o Vale do Iwas. É onde ficam as ruínas do Priorado de Flantone, construído por uma ordem de monges agostinianos no século XII. As ruínas fantasmagóricas de hoje mostram indícios de arquitetura normanda e gótica, como as longas galerias de arcos simétricos. Sozinho no vale, o Priorado de Flantone permanece como um monumento de uma era esquecida. Saindo do Vale do Iwas, o caminho toma a direção leste, onde as Montanhas Negras se espalham até o país vizinho. Na fronteira com o país de Gales, fica o condado inglês de Herefordshire, com o impressionante Vale de Oakham. É onde se encontra o poderoso Castelo de Longton. Suas paredes espessas foram construídas na virada do século XIII. Situado sobre um alto morro, o forte foi projetado assim por um motivo simples: para ser um baluarte contra as invasões dos galeses que vinham das Montanhas Negras para cruzar a fronteira com a Inglaterra. Atualmente, ele ainda faz a guarda simbólica da fronteira com sua presença imponente. Esta parte do país é cheia de castelos e fortalezas. Basta andar 20 quilômetros para o sudeste para encontrar o Castelo Branco, outro exemplo típico da era normanda. Com fosso, ponte, portaria e parapeitos dispersos, ele é um perfeito exemplo do poder militar medieval. Originalmente, ele havia recebido o nome do vilarejo vizinho Flantilio, mas depois ficou conhecido como Castelo Branco no século XIII, quando as paredes foram caiadas. O nome se consolidou desde então. Outro lugar com um nome curioso é a montanha de Monmouthshire chamada Pão de Açúcar, pela semelhança com a forma das barras de açúcar refinado vendidas antigamente. Um cone com o topo arredondado. Existem muitas outras montanhas pelo mundo com o mesmo nome. A viagem chega ao século XX e ao coração da indústria galesa: os campos de carvão de Gales do Sul. A primeira parada é o Museu Nacional do Carvão Big Pit, em Glenavon, que simboliza a importância e a herança da hoje quase extinta indústria mineradora galesa. Em seus dias de glória, ela dominou toda essa área de Gales do Sul, empregou comunidades inteiras e impulsionou a Revolução Industrial durante os séculos XVIII e XIX. Mas com o declínio da importância da mineração de carvão para o governo do Reino Unido no século XX, muitas minas foram obrigadas a fechar. Isso causou muito desemprego e muita pobreza na região,
que ainda sente os efeitos dessa época. Big Pit virou um lugar de apego emocional para gerações de mineiros galeses. Suas históricas minas de carvão permanecem como eram quando estavam em funcionamento, ainda que Pit hoje seja muito mais um destino turístico do que um lugar de mineração. Os campos de carvão são mais conhecidos no país de Gales simplesmente como os vales, uma rede de pequenas comunidades de trabalhadores próximas umas às outras, com suas tradicionais filas de casas geminadas que se espalham pelos vales. Ao sul do centro industrial fica a cidade de Caerphilly, com seu magnífico castelo, um dos mais bonitos que ainda existem no país de Gales. Esta fortaleza gigante do século XIII está cercada por uma série de fossos e ilhas. Ela foi criada por Gilbert o Vermelho de Clare, um nobre ruivo descendente dos normandos. Ela é uma ode ao trabalho manual e ao poder. As instalações de água são totalmente artificiais e foram criadas somente para propósitos de defesa. Já os parapeitos concêntricos e barricadas são considerados alguns dos melhores exemplos da clássica alvenaria em pedra medieval na Europa. Gilbert o Vermelho de Clare também foi responsável pela construção inicial do que foi considerado o castelo mais excêntrico do país de Gales, o Castelo Cor. Na encosta acima do vilarejo de Tonguinless, as ruínas do castelo foram compradas pelo Marquês de Bute, no século XIX, e reformadas em estilo neomedieval pelo arquiteto William Burgess. Na época, o Marquês era um dos homens mais ricos do mundo, com sua fortuna construída pela mineração de carvão. Como se pode ver, ele reformou o Castelo Cor como um castelo gótico de conto de fadas, com torres pontiagudas que se erguem acima da floresta. Hoje ele é considerado uma certa insanidade, uma mistura bonita de estilos, mas historicamente imprecisa. Um exemplo da riqueza e da vontade de um homem de viver como um rei medieval. É hora de seguir para o sul em direção ao mar e à vibrante cidade de Cardiff, a capital do país de Gales. Por muitos anos, o centro industrial ficava aqui, na Baía de Cardiff. Ela já foi um movimentado porto que enviava principalmente o carvão galês para o resto do mundo. Agora, a Baía é o centro simbólico da regeneração nacional. Prédios clássicos como o Pier Head se misturam a designs variados e estruturas modernas. O monumento mais importante é o premiado Wales Millennium Center, que exibe uma inscrição da poetisa Gwyneth Lewis, que serve de lema para toda a Baía de Cardiff e sua energia. Nestas pedras, cantam os horizontes. Olhando para o horizonte, é possível ver a recém-construída barragem, criada nos anos 90 para manter constante o nível de água da baía, como se a maré estivesse sempre alta. Cardiff é uma verdadeira capital. O maior centro comercial, cultural e esportivo, bem como a sede do governo galês. Situado orgulhosamente no centro da cidade, fica o Castelo de Cardiff, um dos maiores patrimônios do país de Gales e lugar histórico de importância internacional. Entrar no terreno por estes parapeitos é abraçar mais de 2000 anos de história. As paredes exteriores da era normanda foram construídas sobre paredes romanas. Mas o castelo hoje é conhecido por suas torres e seus parapeitos do século XIX, também projetados por William Burgess. Seu trabalho aqui recebe uma justa homenagem. O castelo principal lembra uma versão galesa de Camelot, em estilo vitoriano,
com um interior suntuoso e torres de contos de fada. O local atrai visitantes de todo o mundo. Junto ao terreno do castelo fica o Parque Cathes, que abriga os prédios municipais e é considerado um dos melhores parques do tipo na Grã-Bretanha. Aí fica a Prefeitura de Cardiff, construída em 1906 com monumental design eduardiano. Logo ao lado está o Museu Nacional do País de Gales, com um átrio no topo. Para os galeses, no entanto, o monumento mais precioso de Cardiff talvez seja a casa do time nacional de rugby, o Estádio Millennium. Se o rugby fosse uma religião no país, esta seria a catedral. Nos dias de jogo, até 75 mil torcedores gritam e cantam para empurrar o time galês. Mais ao sul, no Canal de Bristol, ficam duas ilhas, Flatholme e Steepholme, duas reservas naturais sem habitantes, mas que foram fortificadas como defesa contra possíveis invasões. Seguindo a costa para o leste está Newport. Ela já foi um bem-sucedido centro industrial e hoje vive nas sombras deste passado, após o colapso das indústrias de carvão e aço em Gales do Sul. Nos últimos anos, no entanto, tem havido um grande esforço para regenerar a cidade. O passado industrial de Newport deixou heranças fascinantes. Um exemplo é a ponte transportadora construída em 1906. Só existe mais uma do tipo no país. Este modelo de ponte carrega bens e pessoas sobre a água por uma gôndola pendurada, como esta, parada às margens da água. Apesar de Newport ser uma cidade em transição, ela é uma ligação vital entre o país de Gales e a Inglaterra. O local é uma das paradas da ferrovia principal da costa oeste, que liga Cardiff a Londres. Esta é a grande estrada M4, que liga Carmarthenshire, no oeste do país de Gales, ao sudeste da Inglaterra. Mas a história dessa região é mais antiga que a Revolução Industrial. Isto é o que restou de uma antiga arena romana em Caerleon. Situadas nos arredores de Newport, estas ruínas já foram parte de uma caserna de guarnição militar romana muito maior. O lugar é considerado o melhor exemplo do tipo em toda a Europa. Em seus dias de glória, esta arena abrigava até 6.000 soldados romanos. Muitas características originais ainda estão intactas, como as entradas afundadas do anfiteatro e as arquibancadas inclinadas. Atualmente, a arena é o orgulho do vilarejo de Caerleon e atrai muitos turistas do mundo todo para o país de Gales. Muitos vêm ver o anfiteatro sendo usado para performances a céu aberto e encenações históricas. – 27 quilômetros ao norte, no condado de Monmouthshire, fica outra grande fortaleza de fronteira. O Castelo Raglan foi construído nos anos 1430 e é até recente comparado aos castelos normandos mais antigos que fizeram parte da viagem. Ele foi criado para ser a residência de luxo do nobre comerciante de vinhos William Herbert. Sua arquitetura é notável por seus torreões e suas imensas janelas, que enchiam os cômodos de luz. Além do design luxuoso, o local também era uma fortaleza e ficou famoso por suportar um cerco de 13 semanas durante a Guerra Civil Inglesa no século XVII. No fim, ele acabou se rendendo, e as forças revolucionárias fizeram muitos estragos que ainda podem ser vistos. Apesar disso, sua grandeza permanece. Visitar o Raglan proporciona a experiência visceral de como deve ter sido viver com tanta riqueza e poder.
Seguindo a fronteira com a Inglaterra pelo Pacífico Vale do Wye, ficam as ruínas perturbadoras da Abadia de Tintern. Por 400 anos, ela foi o lar da Ordem dos Monges Cistercienses. Isso foi até 1536, quando foi vítima de uma árdua disputa entre o rei Henrique VIII da Inglaterra e o Papa em Roma. Em sinal de desafio, esta foi uma das 800 construções religiosas destruídas por ordem do monarca. Essa atitude ganhou o nome de dissolução dos monastérios. O chumbo do teto foi arrancado, as janelas de vidro foram quebradas, a decoração foi arrancada e tudo foi deixado para apodrecer. Mas apesar da carcaça desta grande estrutura ter ficado exposta por tanto tempo, Tintern ainda é a abadia medieval mais preservada do país de Gales. Hoje, ela é um destino turístico famoso para milhares de pessoas por ano, que vêm testemunhar sua presença marcante no rio Wye. Seguindo o curso d'água para o sul, chega o último grande castelo galês da viagem, Chepstow. Esta impressionante fortaleza de pedra é a mais antiga em estilo pós-romano na Grã-Bretanha e a primeira torre normanda construída somente um ano após a conquista de 1066. Ela fica entre um penhasco de calcário e um vale, conhecido como Dell, do lado interior. O castelo dá aula de longevidade, permanecendo por séculos à beira do penhasco. A parte mais antiga é a Grande Torre Normanda. A construção continuou até o século XVII, quando os parapeitos foram modificados para abrigar armas e canhões. Nos anos 1700, o castelo começou a cair aos pedaços. Mas só com o aumento do turismo no século XIX, ele começou a ser recuperado e a atrair ainda mais visitantes. Finalmente, é hora de cruzar a fronteira do país de Gales para a Inglaterra pelas pontes que ligam os dois vizinhos sobre o estuário do Severn. A primeira, chamada simplesmente de Ponte do Severn, foi construída em 1966 e celebrada como o início de uma nova era econômica para Gales do Sul. A segunda travessia, bem mais longa, foi inaugurada em 1996 para lidar com o trânsito da rodovia M4. Estas construções modernistas foram um componente vital na abertura de Gales do Sul ao resto do Reino Unido, especialmente ao centro econômico do sudeste da Inglaterra. Desde 1966, as pontes já levaram 300 milhões de veículos. Além da importância econômica e estratégica para o país de Gales, as pontes do Severn fazem parte do imaginário popular como exemplos espetaculares da engenharia britânica. Dirigir sobre elas, bem acima da água em um dia de sol, é uma bela experiência. Você vai ter o país de Gales ou a Inglaterra bem à frente e, em volta, a imensidão do estuário do rio. É um excelente lugar para encerrar esta jornada.